Bem, pessoal, vamos nessa aula falar sobre o F2, né? Que eu prometi para vocês a gente fazer uma aula para o F2, beleza? E para isso eu trouxe uma lista de exercícios, que é a lista de exercícios do curso, que nós vamos utilizar essa estrutura para colocar no F2. Ok? Então vão ser várias aulas. Então eu vou primeiro montar um arquivo, né, para vocês utilizarem para todos os exercícios. Vocês vão perceber que eu estou utilizando apenas algumas unidades, né, pessoal? Então vamos preparar. Então aqui, ó, eu abri um arquivo novo, ele não está salvado com nome nenhum. E se vocês forem olhar aqui, pessoal, por exemplo, esse primeiro ícone aqui, ele é as características físicas do material. Então ele está aqui o modo de elasticidade em megapascal. Então perceba que quando a gente dá rigidez devido à flexão, ou seja, o EI, lá é tonelada metro quadrado. Então não casa com pascal, tá entendendo? Então vamos mudar todas essas variáveis, né? E vamos salvar todos os exercícios que vocês forem fazer em relação ao nosso curso. Já tem um arquivo com todo preparadozinho com as unidades que vocês vão trabalhar. Ok, pessoal? Então aqui tem opções, né? Unidades e formatação de números, né? Vemos aqui, e aqui vocês vão trabalhar com todas as unidades que vocês vão ter no programa, ok? Então, por exemplo, aqui deformação em milímetro, nós não estamos trabalhando com milímetro, nós estamos trabalhando com metro. Então, eu venho aqui, ó, e passo para metro. A questão do vão, né, tudo é em metro, aqui está coerente, né? E aqui, pessoal, perceba que nós temos a formatação. Então, como a deformação ele é um valor muito pequeno, então era bom ele vir realmente notação científica, até mesmo para vocês fazerem a verificação. Tanto para a rotação, que é em radiante, sempre em radiante, que isso aqui independe, como para a deformação, né? A deformação linear. Então aqui o que você pode fazer é aumentar o número de casas decimais. Então vamos colocar o máximo aqui, ó, que vai ser esse aqui. Então nós colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais, tanto para a deflexão como para a rotação, beleza? Pronto, agora vamos lá para a seção. A seção aqui eu tenho o que, pessoal? As dimensões em milímetros, a área em milímetro e o momento de inércia em milímetro a 4. Nós não estamos trabalhando com milímetro, é tudo metro. Então vem aqui, vou colocar metro, aqui eu vou colocar metro quadrado e aqui eu vou colocar metro a 4. A questão da formatação tá ok, vamos mexer com isso não, porque caso dê, você vem aqui e troca a formatação, ou seja, a forma que você quer que os valores representem, beleza? Então vamos lá. Vamos agora para os esforços. Força nós não estamos trabalhando com quilonewton, nós estamos trabalhando com tonelada. Então vem aqui e você coloca, ó, tonelada força, ok? Os momentos, tonelada força metro. Então vem aqui está em quilonewton por metro. Então tonelada força metro. E carga distribuída, tonelada força por metro. Vem aqui, aí eu coloco tonelada força por metro. Aqui nós temos as cargas térmicas, que ela está em graus Celsius, realmente. Mas aqui você poderia ter uma opção de trabalhar com graus Kelvin, né? Porque independe, porque a diferença de temperatura tanto na unidade de Celsius que Kelvin é a mesma, beleza? Mas aqui só dá a opção de você trabalhar com grau centrífugo. Então, pessoal, vamos lá. O modo de elasticidade do material, né, o coeficiente de Young, né, o modo de Young, ele está aqui em megapascal. Nós não estamos trabalhando com megapascal, nós estamos falando tonelada por metro quadrado. Então vem aqui e vamos procurar. Tem tonelada por centímetro a quadrado e aqui em cima deve ter, ó, tonelada força por metro quadrado. Então isso é o que a gente está trabalhando. Muito embora a unidade que eu coloco é o modo de elasticidade, né, ó, o I, a inércia, vezes o E. Então por isso que fica tonelada metro a quadrado, né, porque o metro a 4 vai cortar com esse metro quadrado, fica metro quadrado. Então tonelada força metro quadrado, que é a unidade que a gente dá para a rigidez, a flexão, ok?
Carga específica tem aqui quilonewton, mas a gente pode trabalhar com tonelada-força por metro cúbico, mas nós não estamos ainda trabalhando com a massa específica, né? Ou seja, nós não estamos levando em consideração a massa da estrutura, né? Mas aqui você tem como trabalhar com esse caso, né? É um caso que a gente pode até pensar em ter lá em TCC, você levando em consideração o peso próprio da estrutura. Professor, mas quando eu calculo uma viga não tem um peso próprio? Uma viga é diferente, mas quando você tem um pilar, aí a coisa complica um pouquinho, né? Porque você tem uma variação no peso específico do pilar de acordo com a altura, né? Então é um caso bem interessante que a gente pode trabalhar isso aqui. Muito embora que na hora que você vai dimensionar, que você vai definir a estrutura, você já tem calculado a carga que a gente chama de carga permanente, onde está estabelecido o peso específico da estrutura, né? Isso aqui é o modo de expansão, né? Devido à carga térmica, também é 1 por grau Celsius, né? Aí vamos lá. Aqui, quando vocês for trabalhar com molas, nós vamos ter casos de molas, pessoal, da mesma forma. Nós não estamos trabalhando com quilonewton por metro. Isso aqui é uma mola linear, né? Então, a rigidez de uma mola linear que a gente irá trabalhar é tonelada-força por metro. Da mesma forma com a mola de torção, ou seja, uma mola de rotação, é tonelada-força metro por radiano, né? Então, já... Ok, então pessoal, está tudo ok com relação às nossas unidades que eu estabeleço no exercício. Muito embora, pessoal, eu poderia mudar essa unidade, aí vocês poderiam se enrolar, tá entendendo? Vocês não tirem essa noção de que a unidade que eu estiver trabalhando eu posso alterar para qualquer uma. Ok? Então você faz uma análise 2 utilizando tonelada-força, chega lá em análise 3 você trabalha com quilonewton. Então vou lá e mudo esse sistema de unidade que a gente trabalha, né? Dou um ok, então vocês vão perceber que automaticamente o modo de elasticidade que a gente estava trabalhando, quilonewton por metro quadrado, né? Não é mais agora tonelada-força por metro quadrado. Então, se eu for olhar agora o modo de elasticidade, noto que tudo vai ficar em metro, tá vendo? Então, beleza. Da mesma forma, se eu quiser trabalhar com carregamento distribuído, tudo tonelada-força por metro. Então, isso aqui, pessoal, tá de acordo com os nossos exercícios, né? Então, o que é que eu vou fazer? Vou salvar isso aqui, tá entendendo? E vou colocar um arquivo, né? O nome de um arquivo para... Na minha pasta tá, quando eu quiser fazer uma nova estrutura, já tá lá tudo bem bonitinho, tá entendendo? Na formatação, porque se você não fizer isso, cada estrutura que você for fazer, você vão ter que mudar essas dimensões aqui. Então vamos lá, vamos colocar como arquivo novo o nome, arquivo novo, beleza? Pronto, esse aqui é o arquivo que a gente vai colocar todos os exercícios do nosso curso de análise 2. Então eu vou desenhar o arquivo, eu vou desenhar a estrutura e depois salvo no que eu quero. Quando eu for abrir abro o arquivo novo, já está tudo bem bonitinho, beleza, pessoal? Então, pessoal, vamos lá. Primeiramente, basicamente, o que a gente vai ter que fazer quando for trabalhar com o F2 é o que? É fazer o desenho da nossa estrutura, ok? Essa forma de desenho, pessoal, ela é muito interessante, mas ela tem umas certas complicações. Eu acho mais interessante você entrar com os valores no arquivo de entrada de dados, tá entendendo? Porque isso que a gente vai fazer nada mais é do que entrada de dados. Você vai fornecer dados, né? Que o programa vai rodar e vai dar uma resposta para vocês. Mas essa forma poderia ser um arquivo de entrada de dados. O computador lhe perguntando quantos nós, quantas barras, qual é o carregamento aqui, qual é o carregamento acolá. E você respondendo, fica mais fácil do que vocês fazerem dessa forma. Mas como o F2 só tem essa forma, vamos trabalhar com ela, beleza? Então, nessa região aqui, pessoal, nós vamos desenhar a nossa estrutura.
beleza? E a partir do desenho da estrutura nós vamos dar todas as características físicas, geométricas, todas as vinculações, as rotulações, os elementos rígidos, as cargas nodais, as cargas do ângulo em rotulação, o carregamento distribuído uniforme, o carregamento distribuído trapezoidal, cargas térmicas, tudo isso você vai jogar nessa estrutura que você vai desenhar. Beleza? Então nós temos duas formas de desenhar a estrutura. Um é fazendo ela desenhada nesse grid aqui, ó. Que grid, pessoal? Porque o grid aqui ele não está acionado. Quando você vem aqui e aciona o grid, o que acontece? Vai surgir umas bolinhas aqui, ó, tá vendo? Ó? Então essas bolinhas são os grids, né? Ó, então, e esse grid que você colocou, o X é 1 e o Y é 1 metro, ou seja, de uma bolinha, dessa bolinha aqui e essa bolinha aqui, eu tenho 1 metro em relação a X. E essa bolinha aqui e essa bolinha aqui, eu também tenho 1 metro. Então, esse grid, vocês podem perceber que já é suficiente para a gente fazer todos os desenhos. E note também que a partir do momento que vocês clicam o grid, o que acontece? Ele vai surgir uma cruzinha aqui. Então, pessoal, essa cruzinha aqui nada mais é do que a origem. Então, note que eu posso desenhar a estrutura em qualquer ponto. Posso começar em qualquer ponto. Mas seria interessante vocês começarem da origem. Depois eu vou dizer por quê. Beleza? Então, é interessante você fazer uma estrutura começando da origem, né? Ó, caso não seja fácil você desenhar a estrutura via o desenho aqui no grid, você vai ter que vir para o teclado. Então, você vai ter que acionar o teclado para entrar com as coordenadas nó por nó no teclado, beleza? Então você primeiro vai ter que verificar, dá para mim fazer no grid? Ah, dá. Então se dá para fazer no grid, qual é o snap que eu vou utilizar? Ou seja, a distância X e a distância Y que eu vou utilizar, beleza? Então pessoal, note que se eu quiser desenhar um elemento de barra, professor, eu quero esse elemento de barra desse nó para esse aqui. Então vamos lá. Ó, você não... professor, tá difícil desenhar um nó aqui, viu? Então, pessoal, quando você quer que o cursor fique vinculado apenas a esses pontos, aí vocês têm que acionar aqui, ó, o snap. Então, perceba agora, ó, que o meu cursor ele só vai de ponto a ponto, ok? Aí sim fica fácil eu vir daqui, ó, e para onde eu quiser para desenhar um elemento de barra. Beleza? Então, esse snap é muito interessante, né? Ó, mas eu aconselho a vocês a começar sempre da origem. Beleza? Então, caso esse snap não for suficiente... professor, verifiquei que a minha estrutura ela só vai funcionar se eu tiver um snap em relação a X de 1.2, né? E em relação a Y de 1.4. Não tem importância, tá entendendo? Então você vem aqui, ó, e faz aqui, ó, 1.2 para X, né, ó. E note que quando você clica e sai o 1.2, ó, você percebe que houve um aumento em relação a X, ó. Note que nem está casando mais o snap com o fim, tá vendo, ó? Então houve um aumento. E vamos colocar 1.4 para o Y. Quando você coloca 1.4 que sai, né, ó, que dá um Enter, você percebe que o snap agora em Y aumentou. Tá entendendo? Então você pode alterar da forma que você quiser para facilitar a sua vida. Beleza? Então note que o que é que acontece aqui, ó? Quando eu clico aqui, ó, quando eu clico aqui, o que é que aconteceu, ó? Vai surgir as coordenadas deste ponto, ó, que você pode ver, ó, quando eu coloco aqui, ó, isso aqui vai ser o que? 0 e 0, ó, onde você fica girando, ele vai dando as coordenadas X e Y. Note que quando você volta para aqui, ó, 0 e 0. Então isso aqui é a origem, ok? Então você pode mudar, mas você não perdeu a origem. Então fica muito interessante, porque vai ter casos que a gente vai ter que definir um ponto na estrutura, né, que não está dentro do grid que a gente estabeleceu. Então, com o snap eu não consigo. Mas aí você, como você tem a origem, eu posso vir aqui no teclado e colocar esse ponto independente do grid que eu estou fazendo. Beleza? Por quê? Porque ela está começando a origem. Então eu sei qual é as coordenadas daquele ponto. Eu coloco lá e aparece o ponto lá. Fantástico. Beleza? Então vamos só retornar para o 1, que percebo que todas as nossas estruturas são desenhadas com esse grid, tá entendendo? 1. Então volta ao que era inicialmente, beleza? Então vamos aqui retirar
essas duas linhas e vamos começar com a nossa estrutura, beleza, pessoal? Então a primeira estrutura que eu vou estabelecer é essa aqui, ó. Eu trouxe até aqui da lista de exercício, que é essa estrutura aqui, esse pórtico relativo à estrutura com deslocabilidade externa, né, que nós resolvemos em sala de aula. Então essa estrutura é interessante porque eu coloquei ela exatamente por causa desse ponto aqui, ó. Esse ponto onde eu tenho esse momento de 5 toneladas-metro atuando. Perceba que a altura dele é 0,8, então ele está completamente fora do grid que a gente vai desenhar, porque eu tenho aqui 5, aqui eu tenho 4, né, ó, e aqui eu tenho 2, né? Então perceba que esse nó ele está completamente destoado, mas eu sei as coordenadas dele, ou seja, o x dele, como eu vou começar a minha estrutura aqui em A, que vai ser a origem, o x dele vai ser o que? Essa cota aqui, tá vendo? Ó, que vai ser 4. E o y dele vai ser o que? 3 mais 0,8, ou seja, 3,8. Então fica fácil eu inserir esse ponto na estrutura, porque eu tenho que identificar esse ponto nela, porque lá tem uma carga nodal, eu tenho uma carga nodal atuando nesse ponto. Então eu preciso definir esse ponto, beleza, pessoal? Então vamos lá. Então eu só vou definir aqui, eu tenho um de 5, 4 e 2. Então fica bem fácil. Deixa eu só minimizar e voltar aqui, ó. Vamos começar a construir essa estrutura. Então vou aqui criar elemento de barra, né, ó. Então vou definir o primeiro ponto e o último. Então e sempre comecei da origem, ó. Então aqui eu tenho uma altura de quanto? De 5. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Depois eu vou ter 4. Eu noto que eu sempre cliquei para iniciar. 1, 2, 3, 4. E depois eu vou ter 2. Então pronto, pessoal. Determinei a estrutura. Então já determinei. Ah, professor, aí quer dizer que se eu quiser colocar o ponto aqui, não vou conseguir. Nesse não vai. Mas você pode mudar aqui, ó, para colocar no teclado e definir o ponto. Ok? E a gente sabe qual é o x daquele ponto que tem um momento lá aplicado. Vai ser 4. Ok? E qual é o y? Nós vimos que vai ser o que? 3,8. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? 3,8. Beleza? Então pronto, pessoal. É só eu dar ok, ó. O que acontece? Aparece lá exatamente o ponto aonde eu quero colocar aquele momento. Beleza? Então, pessoal, basicamente, o básico do básico, ou seja, já defini os nós, que nós vamos desenhar essa estrutura, e já defini os elementos de barra. Essa definição com relação aos nós, não é a gente que faz, o F2 faz tudo para vocês, ok? Então, tem lá um item, que depois a gente vai ver, aonde ele diz como é que ele achou esses nós, né? Então, até aqui eu tenho aqui, ó, membro orientação, você clica aqui e vai aparecer, ó, ok? Ó, então ele orientou essa barra daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, para cá. Ah, professor, mas isso foi quando a gente fez construir. Isso aqui não fui eu que defini, é o F2 que define. Da mesma forma que ele coloca os valores dos nós, né, ó, e coloca também os valores dos membros, né, ó. Ok? Isso só vai aparecer quando a gente colocar aqui e começar a rodar, beleza? Eu não sei se ele faz num processo, porque aqui, pessoal, ele vai ficar preocupado com relação aos cossenos e aos senos da barra, né? Isso vocês vão ver lá na análise matricial, e aqui não apareceu, mas ele vai dizer. Mas vamos tirar essas orientações que para a gente não vai significar muita coisa, não. Depois a gente volta a falar sobre esse fato, né? Isso vocês vão precisar bastante lá em análise matricial, beleza? Então, pessoal, como a nossa estrutura já está desenhada, vamos fazer agora as características físicas, geométricas, os carregamentos e as vinculações dessa estrutura, beleza? Então vamos lá, só visualizando, então vamos entrar com as características físicas, que é o que? Para a gente é o modo de elasticidade, né? Ó, mas aqui eu estou dando produto, né? Então eu vou trabalhar com o modo de elasticidade é igual a 10 à quinta e o I eu vou colocar 1, beleza? Então sempre adoto isso para ter
o modo de elasticidade. Note que todas as estruturas, né, ó, tem o mesmo I. Então, como toda ela é o mesmo material, então tem o mesmo E. Então, eu vou colocar o mesmo modo de elasticidade para todas as estruturas, da mesma forma que eu vou colocar o momento de inércia. Beleza? Perceba que teve um exercício que nós fizemos, que aqui era um 2i, por exemplo. Essa aqui não tem a inércia igual a essa, então cuidado. Neste caso você vai ter com para todos os materiais, mas quando você for trabalhar com as características geométricas, você vai ter que dizer, ó, isso aqui não é um i, então isso aqui é 2i. Então se você vai adotar o i igual a 1, aqui vai ser 2. Beleza? Então tome cuidado com isso. Isso é muito pegadinha. Tem professor que gosta muito de fazer essas pegadinhas, né? Mas vamos continuar. Então perceba, pessoal, que eu vou começar a utilizar esses ícones aqui, ó. Então alguns eu sou obrigatório a fazer, outros não, beleza? Então vamos trabalhar bastante com o modo de elasticidade, né? Ó, que é esse primeiro ícone aqui. Então aqui eu vou colocar o modo de elasticidade, o coeficiente de Poisson, né, ó, e o coeficiente de dilatação linear dele, beleza? Como nós não vamos trabalhar ainda com cargas térmicas, né, então não vou precisar trabalhar nem com Poisson nem com modo de elasticidade. Então, pessoal, aqui eu clico e coloco o valor não. Note que isso aqui é chato. Para você colocar os valores, primeiro vocês vão ter que criar um arquivo, tá vendo? Então você cria um novo material. Então você cria aqui e vou colocar o que, ó, material 1, ok, ó. Então vai ser o material 1. E note que eu pedi para colocar o E igual a 10 à quinta, né? Ó, então vou aqui e boto 1, aí vou colocar 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. O modo de Poisson vai ser 0,3, beleza? Então pronto. Então, pessoal, se eu quiser que todos essas barras sejam com esse modo de elasticidade, é só eu clicar aqui, ó, que tem um ALL, né? Então isso aqui significa tudo. Então quando eu clico aqui, então todos esses materiais vão ter esse modo de elasticidade, esse coeficiente de Poisson e esse coeficiente de dilatação linear. Então, pessoal, para você verificar, é só você clicar aqui, ó, quem é que está com esse material, ó. Aí percebo que todos eles vão ficar vermelhinho, tá entendendo? Então todos eles estão com esse material. Ah, professor, entendi. Mas, professor, se por exemplo essa parte aqui, ó, essa barra aqui não for esse material, for um outro material, né, que vai ser 2 vezes 10 a 5, né, ó. Como é que eu faço? Note, pessoal, que se você quer que essa barra aqui seja de outro material, primeiro você vai ter que fazer o seguinte, vai ter que criar um arquivo para dizer que é o material 2, né, ó, e colocar a característica desse material 2, ou seja, ao invés de ser 10 à quinta, vai ser 2 vezes 10 à quinta, então vai ser 2 e 5, 0, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu apagar esse 7 aqui. Beleza? Então vai ser 5, 0. Pronto. Sendo que só é esse material. Então, professor, não posso apertar aqui não, né? Não. Se você apertar aqui, o que é que vai acontecer? Você colocou todos esses materiais, não sendo mais 1 vezes 10 à quinta, mas 2 vezes 10 à quinta. Então, vamos confirmar, ó. Tá vendo, ó? E na hora que você quer saber o material 2, ó, vamos lá, o material 1, que quer saber quem é que está com ele, que vai aqui, ó, não tem nenhum membro com esse material, porque você colocou primeiro, depois você disse que não, esse não é hoje. Então cuidado, pessoal, para não se enrolar. Então vamos consertar o que a gente fez, né, ó. Então eu quero que o material 1, que foi o primeiro, sejam todos, menos esse aqui, tá entendendo? Mas eu vou lá, ó, o que é que eu faço, ó, o que é que eu faço aqui, ó, vamos dizer que eu marquei todo e mando aplicar para todos. Aí o que é que aconteceu? Todos voltaram para ter o material 1, ó, vamos confirmar, ó, todos voltaram para ter o material 1. E o material 2, quem é que está com o material 2, ó? Nenhum membro, não tem nenhum com o material 2. Você voltou para o 2, depois foi para o 1, tá entendendo? Mas eu tenho um material 2 que eu quero que seja apenas essa barra aqui, ó. Então eu venho aqui, clico e mando aplicar apenas a ela, ó, esse ícone aqui, ó. Eu mando aplicar, quando fica em vermelho é quando eu vou aplicar, ó. Vou mandar aplicar apenas a ela, ó. Pronto, vamos confirmar, ó. Então somente ela ficou em vermelho, então somente ela está com esse material 2.
E o material 1, ó, vamos perguntar agora o material. Quem é que está com o material 1? Ó? Todos menos a que a gente queria. Entendeu, pessoal? Então, beleza. Mas vamos, como não tem um material, todos são material 1, ó, tá aqui o material 1, vou aplicar para todos, então já acabei com essa barrinha tendo material 2. Então, toda ela ficou. Então, pessoal, cuidado com isso, né? Mas vocês vão trabalhar com isso como você trabalha com estrutura de aço, concreto, aço, madeira, concreto, madeira, e também, em alguns casos, bem esporádico, você vai trabalhar com um perfil com um aço diferente, um modo de elasticidade diferente. Então, você vai ter que fazer essa especificação, beleza? Mas note que aqui está de acordo com o exercício, todos estão com esses materiais. Quer confirmar? Ó, só clica para você saber quem é que está com material 1. Todo mundo. Quem é que está com material 2? Aí eu coloco material 2 e mando clicar aqui para perguntar. Ó. Nenhum está. Beleza? Pronto, pessoal. Então, a questão do material é bem simples, né? Ó, então, não é difícil, né? Deixa eu só mandar centralizar aqui. Agora, vamos trabalhar com as características geométricas. Né, ó. Então aqui eu vou clicar já esse primeiro ícone, já está tudo ok, né, ó. Vamos agora para o segundo ícone e vou ter as características geométricas. Aqui eu vou entrar com a área da seção transversal, a área de cisalhamento, o momento de inércia, o D. Esse D, pessoal, é a altura da peça, né, ó, da peça que eu vou trabalhar. E o Y barra, que é a distância do centroide. Eu vou precisar desses dois valores quando for trabalhar com cargas térmicas. Quem já assistiu os vídeos e viu aquele H, é exatamente isso aqui. Eu coloco o H e digo também a altura do centro de gravidade. Então, nós temos que entrar com esses dois valores. Neste caso, nós só vamos entrar com quem? Com a área da seção transversal e o módulo de elasticidade. Ah, professor, mas nós não estamos levando em consideração os esforços normais. Então, se eu vou dar uma área, posso sim. Eu coloco uma área aí 1, mas depois eu vou explicar para vocês que, como nós não estamos levando em consideração os esforços normais, vai ter um item aqui que você coloca, ó, não quero levar em consideração os esforços normais. Ele vai lá e não considera. A estratégia que ele usa é colocar essa área da seção transversal muito grande. Ok? Então, vamos lá. Então, como eu quero colocar o I igual a 1, note nesse caso eu tenho que colocar o I igual a 1, porque eu disse lá no enunciado do exercício que o EI vai ser igual a 10 à quinta. Eu já coloquei o E igual a 10 à quinta. Então, para EI ser 10 à quinta, o I tem que ser igual a 1. Né? É claro, né? Então, vamos lá. Então, note que da mesma forma, eu tenho que, não vou digitar aqui e sair, não, eu tenho que criar um arquivo. Ok, ó. Então vou criar um arquivo que eu vou colocar como sendo geometria, né? Que é uma. Pronto. Aí aqui eu vou colocar, a área da seção transversal igual a 1. Tá entendendo? E vou colocar o momento de inércia igual a 1, ok? Igual a 1. Pronto, coloquei os valores e vou mandar aplicar em quem, pessoal? Ah, professor, vou mandar em tudo. Exatamente, vou mandar em tudo. Então, todos, ó, vou confirmar, ó. Todos têm a área da seção transversal igual a 1 e a inércia igual a 1. Note, pessoal, que quando nós resolvemos esse exercício, nós não levamos em consideração os esforços normais. Se você rodar ele agora, não vai bater com os valores que a gente fez em sala de aula, não, virtualmente, nos exercícios. Beleza? Ok, pessoal? E a gente já viu, ó, que esse carregamento ele só está atuando aqui neste elemento de barra até a metade. E nós não definimos esse nó, né? Ó, então, isso aqui, pessoal, a gente vai ter que definir, né? Porque esse carregamento só atua até aqui. Então, vamos desenvolver os nossos exercícios e depois a gente vai consertando. Beleza, pessoal? Então, só recapitulando, nós criamos o arquivo, deixamos ele nas unidades que a gente vai trabalhar, né? E fizemos o desenho, vimos a questão do grid e do snap, né? Que você vai ter o curso sobre esses pontos do grid, e verificamos também a questão
das características do material, né, das características físicas, e por último terminamos com as características geométricas. Então vamos para a próxima aula, onde nós vamos definir as vinculações e alguns outros itens, né, pessoal? Então, pessoal, vamos terminar aqui e vamos para a próxima aula, beleza? Então, bons estudos para vocês.